Fechamos já o primeiro trimestre do ano. E como será que foi o desenvolvimento? Será que está indo em linha com o que a gente falou no nosso primeiro vídeo do canal, com as expectativas de 2023? Vamos falar disso aqui, só que só depois da vinheta. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio. Eu, Thiago Diniz, assessor de investimentos da SVN, junto com Cássio Marcato e com Guilherme Gonçalves. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Thiago? Fala, pessoal. A gente pensou em trazer esse tema agora, praticamente, já estamos no meio do mês de abril, então já se foi os primeiros 3 meses do ano, até algumas coisas pontuais já aconteceram de importante nesses primeiros dias de abril. Bem importante, né? E como a gente pontuou muita coisa naquele primeiro vídeo, sendo que algumas delas eram as mais importantes, dessas coisas mais importantes já nos deram um norte de como estão indo no ano e talvez como termine. Então, como são coisas que influenciam na vida das pessoas, na nossa vida, que é a inflação e, por consequência, juros. E nos investimentos, né? Que acaba sendo a coisa mais importante do mundo na parte quando a gente pensa na parte econômica. Acho importante trazer esse tema aí, por isso a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, prazer estar aqui, né? Quem está em casa ouvindo, escutando, vendo. O que eu acho bacana também é que a gente está com um momento que começou a mostrar um pouco, ou clarear um pouco o futuro, né? A gente sempre falou de expectativas, mas era sempre aquela mais ideia do ser, né? Se isso acontecer, a gente vai ter um cenário assim. Se aquilo acontecer, a gente vai ter um cenário assim. Agora a gente começa a ver, né? Construir mesmo e ver um pouco mais, com mais clareza o futuro. E talvez um pouco de alívio também. A gente teve dos 3 primeiros meses, 2 muito ruins no cenário interno. Fevereiro e março. Janeiro até que não era um mês de esperança, transição, né? ainda, né? Mas abril começa talvez com mais leve. Talvez um pouco mais claro os caminhos que a gente tem, que não serão tão ruins. Sim. Então acho que isso é muito importante. E até eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que os clientes também até um sentimento um pouco mais otimista, né? Sim. Claro que a gente vai chegar nisso, mas a alta da bolsa traz isso um pouco, né? Nos últimos dias aí o investidor começa... Acho que ela é consequência desses momentos, né? Mas assim, digo que a esperança, no sentido de ter uma organização mais... com mais clareza mesmo, traz um sentimento ali de mais tranquilidade na hora de investir. E aí começa a ter um apetite maior de risco de novo, alguns pontos. Então, uma semana bem importante. Eu acho que no ano talvez seja a semana mais importante, né? Que Sim. mais trouxe respostas do que... Né, nosso mercado. Nosso mercado, né? Acho que foi a semana mais importante do ano até agora, na minha visão, pelo menos. Uma coisa que traz muito medo para o investidor é o desconhecido. E pensa, a gente está num novo governo que ele é muito diferente do anterior. Então, até a gente completou recentemente 100 dias de governo, né? E conforme vai passando o tempo, a gente vai entendendo um pouco mais a cara que ele vai ter, o tipo de política que vai acontecer, e vamos entendendo qual vai ser o jogo que deve acontecer nesses próximos 4 anos. E a partir daí a gente entende o tipo de empresa que deve se beneficiar, até porque a gente já falou em alguns momentos, né? A bolsa está barata. Se você olhar o indicador de preço-lucro, ele mostra muito claro isso pra gente. Só que até quando ela vai ficar barata? Talvez se ela ficar barata mais 2, 3 anos sem subir, eu poderia estar na renda fixa ganhando ali 13%, 14% ao ano. Sim. Né, sem correr risco. Então tem que ter um e para eu tomar essa decisão de que eu vou deixar de ter meu saldo aqui em conta, rendendo Selic, rendendo taxas de renda fixa, conforme você comentou, para tomar uma decisão mais arriscada, seja comprar uma ação, seja comprar um título longo de renda fixa, seja investir o meu dinheiro no meu próprio negócio, claro. Seja abrir um negócio, seja comprar um fundo imobiliário, qualquer decisão assim, eu preciso ter um pouquinho de específico o meu caminho, específico para onde vai o direcionamento da economia do país no qual eu desejo investir. Tudo bem que quando eu tenho com mais clareza essas informações, muitas das oportunidades que a gente citou nessa mesa aqui já começaram a passar, mas tem muita gente que prefere ter isso já definido para tomar essa decisão. Sim. Conforme mais informações e mais norte eu tenho de qualquer direção, mais pessoas vão tomando essa direção, o mercado vai ganhando esse ânimo que o Guilherme citou. Eu acho bacana pra gente entender como a gente tá agora, é de começar de novo. Retroceder o quais que a eram gente os falou, pontos, né? Sim. Em janeiro lá. Então, acho que o primeiro... Era janeiro o primeiro vídeo nosso? Janeiro? Foi janeiro. Desafios da economia para 2023. Acho que foi. Então, acho que é bacana
primeiro dar um panorama mundial, né, pra gente chegar no território nacional. Acho que não tem como não começar falando da guerra, não sei se vocês concordam, mas eu acho que é o ponto principal que a gente falou, né, que era algo que teria muito a se desenvolver ali. Porque a gente escalada, enfim. A gente tinha também, tem uma coisa que hoje ainda está se provando mais, que é uma coisa Oriente contra Ocidente, né, ali geopolítico, e acho que a guerra não andou, né, praticamente, assim, não teve tanto desdobramento aí no resultado. A gente tem agora um apoio maior, né, da OTAN e dos Estados Unidos para a Ucrânia, uma posição mais firme da China para a Rússia, mas nada ainda que se desenvolveu. Tá longe do fim, né? Exato. Não, essa guerra pode durar muitos anos, e uma coisa que acontece, que talvez a gente vai trazer resultados econômicos ou alívio ou uma maior preocupação sobre isso num vídeo do segundo trimestre, talvez fechamento do semestre. Os 3 primeiros anos, naquela parte do mundo, principalmente na Ucrânia e na Rússia, são 3 meses muito gelados, de muita chuva. E o inverno começa a passar agora, a partir de fevereiro, março, o inverno começa a diminuir. Todo o gelo derrete, você não consegue mover grandes colunas de blindados. Sim. Então os exércitos não saem muito do lugar. Então a partir agora começa a primavera lá, começa começa a ser capaz eu me locomover, e talvez as batalhas se intensifiquem. Até que eles usaram esses meses para realmente reforçar o estoque, né? Eu vi algumas fontes até pró-russas dizendo que tem de 200 a 250 mil ucranianos prontos para um contra-ataque. Para um contra-ataque. Acho que é legal só um parênteses aqui, uma curiosidade que não é interessante. E eu fico, assim, chocado com a questão, como que o povo lá de dentro vê isso, né? A gente vai ver muita censura da mídia hoje em dia. Não sei se vocês viram, mas o Putin outro dia falou que era a menor porcentagem de desemprego no país. Mas por quê? Porque a força de trabalho está na guerra. Tá morrendo na Ucrânia. Uma parte foi embora e outra parte foi para a Ucrânia. Muitos refugiados e uma parte... 350 mil homens foram embora. Sim. Os que tinham maior capacidade financeira. E o restante quase 400 mil homens já convocados até agora na Ucrânia. Então, ou seja, assim, o que uma censura na mídia não faz dentro de um país, né? Eles criam a narrativa que eles querem, né? Daí é a questão de domínio das massas e domínio na mídia, né? Sim. Então a guerra não andou, talvez por causa disso, mas talvez ela traga meses à frente bem sérios. Mas teve alguma aproximação de alguns países, né? Então alguns países que estavam bem tímidos em relação a alguns apoios. Você tá gostando de derrubar isso? Deixa fora. Eu vou deixar aqui do ladinho. Os países estavam mais tímidos em relação a alguns apoios, né? De enviar blindado ao Leopard. Enviar alguns apoios. Eles já estão lá, né? Já chegaram. E ficou muito assim, eu vou enviar, mas envia primeiro. Aí conforme... que eu acho que a Rússia ameaça muito desde o começo. Sim. Só que esse é um grande problema quando você fala muito e não faz nada. E vai duvidar do doido que tá lá, né? Então, mas é esse que é o ponto. Ele vai ameaçando e vai subir no tom, só que ele vai não fazendo nada. Ele vai não fazendo nada. Então hoje o maior... Ele começou essa guerra com desculpa de que a OTAN estava chegando perto da fronteira dele. Hoje ele tem a maior fronteira com a OTAN que ele já teve na história. Realmente chegou, né? Ele que causou isso. A Finlândia, por medo da invasão da Ucrânia, entrou, né? Falou, irmão, não tem exército. Se esse cara fizer o mesmo aqui, eu tô fudido. Então eu vou entrar na OTAN. E ele já conseguiu piorar a situação dele ainda mais. Então você vai falando e não fazendo nada, os países começam a tomar cada vez mais coragem de falar, não, eu falei que ia mandar o tanque lá, ele não falou nada, então eu vou mandar. E assim vai, por isso que vai aumentando as ajudas gradualmente. Pelo menos é o que eu vejo, mas eu acho que esse conflito vai ficar um pouco intensificado aí agora. Pós-inverno, sim, a gente vai falar bastante dele, talvez até o fim do ano. E realmente ele tem uma visão, igual, acho que a própria visão dele é que tá sob controle a guerra. Então é tanta confiança nesse discurso que acaba trazendo... Talvez ele mesmo acredite, né? Uma ceguice no sentido de, a gente tá contra o mundo praticamente, temos pouquíssimos aliados, e mesmo assim eu tô aqui confiante que com isso a gente vê, né, que a tecnologia que eles têm para a guerra é muito menor do que países que estão ajudando a Ucrânia têm. Então, sim, os tanques americanos, os tanques ingleses são muito maiores e muito mais bem equipados, por exemplo, do que o armamento russo, né? Muitos são soviéticos ainda. Então, são mais antigos, menores, enfim. Então, é uma coisa assim, que acabou não tendo
apesar de estar até agora, não desenrolou, não trouxe nada tão específico para a economia, acho. A gente abre o ano falando da guerra, quando a gente traz que ela podia piorar muito um quadro inflacionário que a gente herda de 2021-22. A ideia de globalização, né? Que ela poderia piorar essas cadeias de entrega, cadeia de logística, enfim. Isso não ocorre até então, só que também não houve um alívio, né? A gente não teve uma melhora de entrega de grãos pelo mundo, a gente não teve nada que pressionasse os preços das commodities nem para cima, nem para baixo. O petróleo teve até um recuo nos meses subsequentes depois ali de janeiro. Perfeito. Que a OPEP, recentemente, na canetada, fez com que isso subisse um pouco novamente. Uns 10 dias, né? Anunciaram um corte de 1 milhão de barril por dia. E aí isso tem uma pressão de alta de 20% no preço do petróleo, só que 20% nem volta onde estava, né? Ele voltaria ali perto dos $95 o barril. Hoje está em 87, se não me engano. 86, 87, por aí, 87, ele estava em 75 antes desse anúncio. Então já deu uma alta, mas tem potencial de subir um pouquinho mais por conta de... É a lei de oferta e demanda, né? O petróleo russo está indo quase integralmente para a China e Índia. Só que a aí preços muito bons. Mas aí via Índia os países compram, né? Então não estou comprando da Rússia, estou comprando da Índia. Quem compra da Rússia. Mas Bom, e um outro ponto que a gente falou um pouco era sobre a reabertura, citou da China, né? Exatamente, isso é importante. É um segundo ponto aí. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais falou em relação à economia mercado. em janeiro. Eram 3 pontos, né? Então a China é o terceiro, o reabertura fiel da balança, reabertura da China. A China ficou 3 anos fechado com política de Covid-0, reabriu lá perto de novembro, dezembro. E a gente queria entender como que isso iria afetar. Né? Porque pode trazer um maior crescimento econômico no mundo, mais do que o esperado. Sim. Só que se isso atrapalharia ou não a luta contra a inflação, que é praticamente global, menos esses 2 países que eu citei. Ainda não sei ao certo, mas porque estão comprando petróleo muito, muito barato. Isso ajuda muito você deixar a inflação segurar, a inflação controlada. E essa inflação era o principal foco dos Estados Unidos, né? Eu lembro que a gente cita bastante isso. Dos 3 assuntos que eu falei, inflação é um deles e o outro é taxa de juros. Aqui tem tudo a ver com a inflação. Da inflação. Então, a China realmente reabriu, né? Acho que agora, economicamente, ela está dando sinais ali de recuperação, né? E a questão inflacionária aí, dentro da China, a gente tem um investimento do governo forte de novo em infraestrutura, né? Que é algo que foi sempre o que moveu o crescimento da China. Sim. Eles tinham segurado um pouco, né? Depois daquele caso da Evergrande, né? Porque estava realmente muito alavancado. Mas também uma empresa daquele tamanho quebrar acaba afetando muito a economia do país. Sim. Então, acho que eles voltaram a investir, mas a gente não tem nada ainda que... É difícil de ter, né? Difícil de saber, é difícil de ter acesso aos números. É uma vez por mês que você tem acesso. Não dá para saber ao certo. É um país muito mais fechado. Né? Pode ser que eles até tenham um controle disso. Eu acho que por isso que faz 3 meses e a gente fica nessa... Pelo jeito, a reabertura tá funcionando. Pelo jeito, o crescimento vai acontecendo. Não consegue cravar, entendeu? Sim, sim. Mas eu vi recentemente um dado em relação aos voos saindo da China. Para a Europa, se eu não me engano, também, né? E aí é bem claro, um aumento 3 vezes aí em alguns meses, bem forte essa... A Louis Vuitton bateu hoje na bolsa da França do recorde histórico do preço do papel. Sim. Muita venda para chinês, muita. Então é um sinal, de fato, eles estão saindo mesmo. Pelas beiradas a gente vai tentando entender o cenário pelos índices econômicos assim, consumo, viagens, enfim, turismo, então dá para entender um pouquinho do poder de compra do chinês, né? Isso acho que a gente até falou no primeiro vídeo, né? Porque você tinha a expectativa do chinês que estava em casa querendo viajar, agora com... demanda reprimida, né? Você fica 3 anos guardando dinheiro, né? E aí você pode viajar agora, vou viajar. E aí quando você viaja, você vai para a Europa, eles gostam bastante da Europa e gostam bastante das lojas de grife, como é o caso do Louis Vuitton. Então, o que a gente tinha como expectativa vai vendo que de fato vem acontecendo. O índice de PMI da China, que foi divulgado, se não me engano, no dia 1º de março, aquele 58. Maior em 10 anos. Por aí, né? Que mostra uma economia muito aquecida. Então, as coisas de fato vêm acontecendo. Até no dia que saiu esse índice de PMI, eu lembro que a hora que eu olhei, a ação da Vale estava subindo 8%. Por conta de uma expectativa de maior demanda de questão da infraestrutura, né? Minério e realmente acaba... E o minério não está baixo, né? Então, se ele está lá 110, 120 dólares a tonelada e eu vou continuar comprando mais porque eu tenho que expandir, né? A China cresceu criando ponte, cidade, ferrovia, prédios imensos, enfim, então vai usar muito minério, que é essa questão vamos voltar para a inflação, daqui a pouco a gente bate na parte dos Estados Unidos.
Uhum. Mas acho que ela, de fato, demonstrou que deixou para trás os lockdown. Deixou Sim. para trás, de fato, essa política, né? Inclusive, teve muito contágio no começo. Né? Teve muito hospital lotado. Enfim, lá em janeiro mesmo. que a gente Tudo é muito lá, né? É, lá não 1 tem bilhão como. de pessoas. Tem prédio lá que moram 100 mil pessoas no prédio. Então, é um negócio lá é um pouco fora da normalidade. Mas realmente está reabrindo. Sim. Acho que é um sinal positivo para o crescimento econômico do ano. E para a gente agora bater, claro que 3 meses é pouco. Inflação, a luta contra a inflação é um negócio que demora muito. O próprio Campos Neto, nesses 90 dias, fala bastante sobre isso. Fala bastante sobre inflação de longo prazo. Se essa reabertura da China vai colocar mais mercadorias no planeta, mais matéria-prima, fazendo com que os preços não saiam dos patamares atuais, né, permitindo que a guerra contra a inflação continue e que ela seja vencida. Ou se ela vai trazer um maior dinheiro por aquecimento global da economia, e com esse dinheiro nós vamos consumir mais e a inflação vai voltar a ser o que era lá no começo de 2022, aquele temor. Uma coisa agora, acho que o terceiro assunto que o Thiago tá falando, já vamos antecipar porque veio o gancho, questão do consumo, enfim. A gente falou de um vídeo, né, sobre os Estados Unidos, a gente falou muito sobre como a população não estava acostumada com a inflação alta, né, a questão dos aparelhos, a gente citou a questão do iPhone, do preço do iPhone, como muda pouco de um celular para o outro, né? Demorou uma década para mudar, né? Para ter um reajuste. E uma coisa também que chama, acho que foi o que a gente falou no vídeo aconteceu, é realmente com o banco né, ter uma falência. Por quê? Porque realmente o mercado lá não está acostumado com juros altos. O que eu quero chegar nisso? Que o que a gente tinha falado, realmente em dados econômicos, fez com que o governo americano, né, o Banco Central americano, olhasse com mais cuidado para aumentos maiores. Né? Apesar da gente ter ali um mercado de trabalho forte, como você comentou nos últimos meses, né? Uma geração de pouco pedido de desemprego ali, que é um sinal que a economia está aquecida ainda. Ao mesmo tempo, com juros muito altos, os bancos ali que são mais alavancados, que é a parte de tecnologia, que é onde os Estados Unidos... Vale do Silício, né? Vale do Silício, que tem ali uma grande concentração, acaba sofrendo muito. E aí isso chamou a atenção do governo americano e fez com que o juros segurasse um pouco as altas dele, né? Porque se é juros altos assim, poderia trazer outros bancos falindo. A falência e isso... Consequências dessa questão que a gente comenta no começo do ano. Foi. Que a inflação era um perigo, que vem sendo perseguida desde o ano passado pela América, pelo Brasil antes, lá em julho. Sim, perfeito. Isso começou na pandemia, né? Por causa do descasamento primeiro aquela primeira inflação por demanda. Sim, depois... Né? Aí um monte de dinheiro, agora a inflação por consumo, antes de resolver a inflação por demanda. Então... A bola de neve. Para conseguir combater essa inflação, os Estados Unidos subiu os juros a patamares não vistos há muito tempo. E a gente fica... subiu para 5, 6% ao ano, é muito pouco. Fala isso para mim que tem 13. Saiu de 0 para 5. Chegou até negativo, não chegou um tempo? Na América eu acho que não. Ficou de 10 a 12 anos essa taxa de 0. Ficou muito tempo. Por muito tempo. Mas Japão, países... Alemanha, Suíça... Eram negativos. Eu me lembrava de alguma coisa, de uma operação bancária que... O Japão é 0 até hoje. Subiu o juro e é 0. Então, era negativo. É negativo, Então, a gente teve, por consequência dessa luta contra a inflação, que começa agora a dar sinais de que, de fato, essas coisas estão melhorando por lá. Lentamente, mas estão. Sim. Trouxe a consequência que o Guilherme citou. Né? A gente até fez um vídeo sobre isso, sobre a quebra do Silicon Valley Bank. Porque os próprios bancos não estavam acostumados. Um juro sai de 0 para 6. E de 0 para 6 não é 6. De 0,25 para 6 dobrou quantas vezes? Sim. Alguns 1000%. E isso vai danificando nessa proporção algumas coisas no mercado também. Então é a consequência que uma das consequências desse primeiro papo lá. Boa. Da luta contra a inflação. O exemplo do Silicon Valley Bank, acho que ele é muito bom para explicar essa situação para quem está ouvindo a gente. O Silicon Valley Bank ele é um banco do Vale do Silício, como o nome diz, e o foco dele, né, lembrando que Estados Unidos o modelo de atuação é muito mais regionalizado dos bancos. Não é igual aqui que você tem 4, 5 bancos grandes que dominam o mercado, lá não. Lá tem bancos regionais com atuação mais local. Sim. E o Silicon Valley ele era um banco voltado para empresas de tecnologia do Vale do Silício. Então as empresas tinham dinheiro lá e os funcionários tinham dinheiro lá. E aí o que acontece? Qual empresa que mais sofre num cenário de alta de juros? As empresas que demandam mais crédito, que a gente chama de capital intensivo, que no caso são as empresas de tecnologia.
E aí quando Elas você... gastam caixa, né? Elas não têm dinheiro nessa hora. Exato. Então elas não ganham com a alta de juros. Sim. Elas perdem dinheiro. E o que fez até a Bolsa dos Estados Unidos subir tanto de 2008 para cá foi justamente o juro zero. Porque imagina, a empresa se financia a um juro muito barato, faz a atividade dela para gerar o retorno. Retorno muito alto. Exato. E aí nesse cenário de alta de juros, o cara que estava acostumado a tomar um dinheiro com juros praticamente zero, agora tem que pagar um juro mais alto. Então fica muito mais difícil ele ter o retorno. E aí os balanços das empresas começaram a vir pior. Tanto que a gente viu quantas demissões em massa, Facebook, Tá tendo, Amazon, né? Disney, E enfim. vai ter mais até o final do ano. Sim, eles têm que arrumar ali o caixa porque a empresa ela está listada em bolsa, ela tem um compromisso com o acionista, ela tem que gerar lucro, etc. Isso que o Guilherme falou também, só dando um gancho da diferença, né? Sim, Nós que eu digo nós mesmos, nossa profissão, os bancos do Brasil, as empresas brasileiras, os empreendedores brasileiros, acostumados com crise. É perfeito? um problema atrás do outro há 40 anos. A gente já anda com o pé atrás, né? Os caras, depois da crise de 2008, viveram 12 anos de um mundo perfeito, cara. Sim. Lá fora, né? Disso. Então, quando veio essas questões, veio com eles despreparados. Eu todo acho que mundo- esse que é um ponto importante. Pensa assim, você está acelerando no máximo e vem um buraco. É, Né? Aí, uma coisa que eu até comento com os clientes hoje em dia, como a gente, agora puxando já para nossa atuação, como a gente aprendeu nos últimos anos, né? Porque assim, a gente teve, sei lá, eu acho que a gente pode colocar aí, pelo que a gente pensa em mercado até fora ou aqui, uns 20 anos em 3, 4 anos. Assim, um ciclo de juros que às vezes demora anos para acontecer, em meses acontecendo. Sim. Uma alta, por exemplo, Como que é? uma queda de 6 para 2, de 2 para Uma 13. frase famosa. aquela frase que eu falei com o professor lá de geopolítica. Existem décadas onde nada acontece. E existem semanas onde décadas acontecem. Isso. E foi isso Perfeito. que aconteceu em 2020. Isso aqui... 2019, 20, 21. Pelo menos eu acho que aquele março de 2020 foi um negócio tão fora da normalidade. As bolsas caíram tanto, os preços das coisas sofreram oscilações tão fora do que deveriam, por consequência de que a gente não sabia o que estava pela frente. Por consequência desse medo, foi postando dinheiro no mundo. Você parar fábricas inteiras que não paravam de funcionar nenhum único dia há 40 anos. Um negócio tão sério que nós estamos até agora para tentar resolver. 3 anos quase isso. já, né? 3 anos? 3 anos. 2020. Não, deu 3 anos agora. Deu 3 anos é. agora. Então, é consequência. A inflação é consequência. Agora, a inflação é consequência do Covid. O juro nas alturas é consequência da inflação, que é consequência do Covid. E eu acho bom também, porque assim, acho que os próprios governos aprenderam muito, né? Ninguém Assim, sabia se o que acontecer fazer. algo de novo assim, você já vai ter um histórico do que não fazer, pelo menos, ou tentar não fazer de uma forma tão agressiva, no sentido de jogar tanto dinheiro na economia, de baixar tanto os juros, para depois ter um problema que às vezes quebra bancos, quebra empresas, fazem países, né, terem crescimento muito abaixo. Realmente a gente viu que, assim, por isso que eu falei, a nossa profissão, a gente, cara, acho que a gente foi privilegiado até, assim, no sentido de conhecimento, do que a gente aprendeu, né, de entender o movimento do mercado, de realmente ver essas mudanças acontecerem muito rápido. Trouxe um pouco de bagagem, de E experiência para aquela entender. do mar calmo não faz bom marinheiro, né? Exato. Acho que é nessa linha que você está querendo dizer. Sim, exato. Então, E o ponto assim, né, da questão das crises, né? A gente sempre fala, nenhuma crise é igual a outra, mas a hora que você estuda a crise, e até foi o que a gente fez muito no auge de 2020, né, lá em março ou principalmente. entender o comportamento passado, né? Exato, então a gente leu ali o que aconteceu, por exemplo, em 27, totalmente diferente cenário, mas foi uma crise enorme. Lá no final de 97, questão do petróleo, depois dos anos 2000, 2001, bolha, depois 2008. E aí uma coisa que é muito padrão é o quê? Comportamento de manada. Então, isso, toda crise praticamente acontece, que você vê que o mercado ele vai mais do que deveria por conta de receio, né? Meu dinheiro caiu 20%, vou tirar antes que vira o investidor zero. tem medo da incerteza. A tecnologia intensifica isso, né? Como a gente está muito mais Sim. conectado. Não, hoje qualquer Velocidade coisa... da informação. Eu vi um estudo de que o Silicon Valley Bank que você citou aqui quebrou por causa da velocidade de comunicação e não por causa da de juros. O início do momento ali, né, da retirada. Faz Se as sentido? pessoas não sabem que existe um temor, se esse temor não se alastra numa velocidade incapaz de ser parado, que é o caso hoje das redes sociais, internet, enfim, talvez não haveria uma corrida de saque ao banco. Sim. E se não há uma corrida de saque ao banco, estava tudo bem.
Hoje se você, assim, é alguém relevante no mercado, assim, ou tem uma posição relevante, e você cria um boato de alguma coisa, de uma empresa, de alguma coisa, tem uma chance muito Não. grande de essa empresa realmente cair alguns por cento na bolsa, por exemplo. Até você desfazer isso, Já aconteceu exato. Então é isso que você tá falando. Antigamente, sei lá, vamos supor que você era trade de soja em alguma corretora de algum banco em 1991. 92. A menos que você tivesse uma plataforma Bloomberg, que era o começo dela, você ia demorar 2 semanas para saber o que aconteceu. Explicando uma plataforma assim. A Bloomberg é a plataforma de traders profissionais, ela é muito cara, milhares de dólares por mês. E tudo o que acontece no mundo, tempo real, chega para você quase que instantaneamente. Tem players pelo mundo inteiro espalhados da própria Bloomberg, então é uma informação que tem fonte. Foco, né? E por ela você acessa mercados e ativos do planeta inteiro num único lugar. Isso para quem opera em bolsa, um grande gestor de fundos, enfim, faz uma total diferença. Hoje você tem acesso a informações na mesma velocidade dela. Talvez não na mesma qualidade da credibilidade da informação. Só que só esse cara tinha isso no passado. Aí quando chegava um assunto, alguma crise que estava começando aqui, ela já tinha passado. Então o Covid foi a união dessas duas coisas. Uma velocidade de informação absurda, numa crise que ninguém sabia a consequência. Perfeito. E nós estamos até agora falando do que ela Das trouxe. consequências. Perfeito. E puxando o assunto dos juros que a gente está falando e do banco, né? O Silicon Valley, por exemplo, a hora que veio todo esse rumor, a hora que a taxa de juros subiu, o principal problema que aconteceu ali, o banco ele estava com o caixa dele alocado, o caixa que não estava emprestado, né? Uma taxa de juros que no momento era pior do que a taxa de mercado. E qual foi o comunicado dele? Tá tudo tranquilo, o dinheiro está aqui, ele está alocado. Eram bons ativos, eram títulos de emissão do governo federal americano. Só que com uma taxa média de retorno de 1,90, se não me engano. O Sim. mercado pagando mais de 3%. O que acontece quando você vai resgatar um ativo que está com uma taxa mais baixa antes do prazo? Deságio. E qual foi o comunicado dele? Tá tudo bem, a única coisa que não pode acontecer é todo mundo pedir resgate agora. Foi o que acontece? Cada um vai atrás do teu. Sim. Entra na fila ali, pega a E tua hoje vez em dia, então, hoje em dia não precisa nem ir lá, né? Você vai lá e Exato. faz uma TED do Bank of America. Apesar de ter dado fila lá, né? Pra resgatar Não, eu também. no dia. Para quem Sim. lugares que tem agência próxima. Mas aí, né, ele teve que vender esses ativos que você comentou no mercado, ele tinha menos dinheiro do que Sim. ele precisava. E o cenário que machucou, né, que eu estava comentando, o cenário da alta de juros. Por quê? Porque as empresas de tecnologia, elas tendo menos resultado, precisaram resgatar mais esses dinheiros que estavam alocados. E os principais clientes deles tinham essas características. Então, tudo isso aí tá ligado e é a questão do remédio amargo. Porque os governos tiveram que subir juros, e aí começa a história na pandemia, Por causa da que inflação. causou inflação, que depois teve que subir juros para combater essa inflação. E isso acaba sendo, querendo ou não, inevitável. É um efeito colateral. Num cenário como esse... Na pandemia, muitos governos do mundo zeraram todas as suas taxas de juros. Sim. Não só o dinheiro que eu comentei que foi dado, né? Por quê? Para as empresas continuarem o dia a dia delas, para não precisar demitir, para tentar naquele momento acalmar. Segurar, né? Exato. E você estava num cenário incerto, num cenário que ninguém conhecia o futuro. Né? Por mais bem informado que era a pessoa, por mais alto escalão que ela tinha, ninguém sabia o que ia acontecer no dia seguinte ali. Você tentava manter os empregos, manter a atividade. E aí fizeram isso. Talvez exagero. Uma coisa, acho que o resumo disso ali, que a gente está vendo agora, então, é um governo americano sinalizando que ele ainda precisa subir os juros, ou observar melhor para ver se vai subir ou não, mas entendendo também que ele veio com um tom mais brando, né, no sentido de entender que essa alta muito rápido pode fazer muito mal para a própria economia dele, e aí trocar, né? Eu prefiro uma inflação média um pouco mais alta, ou eu prefiro uma economia que não cresce nada, ou atrapalhar muito tão E uma quebra generalizada de bancos é um bancos problema maiores, que né? é um desafio para qualquer banco central do mundo. Sim. Então, por isso que eu acho que eles diminuíram um pouco o tom, né? A gente falava muito de juros lá em janeiro, no nosso primeiro vídeo, que juros vai trazer o norte do ano. Juros vai nortear as questões de bolsa, os ativos de renda fixa, tudo vão ser norteados por causa dessas decisões de juros do ano de 2023. Então, até março o tom era pesado, porque eu tenho que combater a inflação, quebra o banco, eu tiro um pouco o pé, ia subir 0,5, subo 0,25, e indico que se eu subir mais, se eu vou subir 0,25,
se as coisas melhorarem, eu não subo mais. E outra coisa também agora foi o último dado que veio, né? Ontem ou hoje? Ontem. A Ontem. inflação deles foi ontem. É o CPI, né? Que veio um pouco abaixo do esperado, né? E também o desemprego lá, igual a gente falou no início do vídeo, o pedido de desemprego aumentou, né? Então quer dizer que o mercado de trabalho deu uma leve esfriada. E isso acaba trazendo essa semana que a gente teve, né? Que foi o que a gente conversou, claro que não foi só isso, mas como os Estados Unidos influencia muito no Brasil, ainda a gente veio aqui no Brasil segunda-feira a inflação abaixo do esperado. Terça, né? Terça? Terça-feira. Foi. Terça-feira. Acho que foi terça. Terça-feira, então. Terça-feira. A segunda nova terça, né? No caso. Estados Unidos, inflação e juros, guerra, que não saiu do lugar. China realmente reabrindo, a gente tem nossa casa. Que foi o que a eu gente acho falou que eu muito sei também. entrar agora. Sim. Cenário Brasil, né? Cenário Brasil. Trazendo pra cá que foi essa semana, né? É, Por tudo isso que eu tava- impacta. Tudo isso que a gente falou até agora impacta. Só que o Brasil tem um capítulo dele à parte ali, Sim. né? Que até a gente... Sempre o último assunto ali, a gente deixa por último, porque E o Brasil é não tem Brasil. como contextualizar tanto ele, porque mesmo que o mundo às vezes está caminhando muito bem, a gente pode não estar caminhando tão bem. Então, não à toa a Bolsa dos Estados Unidos subindo 10, 15%. No ano, né? No ano, Brasil menos 8, menos 7. Agora um pouquinho mais alto E por agora conta melhorou, dessa né? última alta, né? Mas o mundo positivo, a Europa extremamente animada ali, por conta da questão até do próprio controle do gás, que era um receio grande vai deles. entrar o verão lá de novo agora, né? O Então, consumo chinês. Exato. Essa questão da Louis Vuitton que eu falei agora há pouco, hoje o índice CAC francês bate o famoso touro de ouro do Pablo. É recorde histórico. É alta história. Tudo bem que a reforma da Previdência ela ajuda, né? Sim. Você investe num país que dá mais solidariedade fiscal, né? Né? Alguém avisa nosso Parece que é governo. importante, né? Parece que é importante. Então a Europa está com um certo alívio. A guerra não acontecendo nada, na guerra também ajuda, porque você fala, então, né? Nada, não piorou. acho que a questão do fiscal que você falou, remetendo no Brasil, começou o movimento esse mês aí, né? Por isso Acabou que- o fiscal, a gente até fez um vídeo sobre isso. Perfeito. Ainda não tinha tanto entendimento, acho que ainda não tem, porque são muitas variáveis que ainda E não tem que saiu pôr o texto ainda, né? um ponto A ali. lei ainda não saiu a Exato. escrita, né? Saiu o momento. PowerPoint, né? Saiu um PDF. Que é repetido em algumas partes, mas tudo bem. Em outras partes somem, mas acho que assim, mas ter algo já que a gente falou era um sinal positivo, então já deu um pouco mais de tranquilidade. E aí eu acho que uma coisa que a gente vem vendo agora é uma conversa melhor entre o governo e o Banco Central. A gente estava comentando antes do vídeo aqui que o Haddad, que é o ministro da Economia, tá com um tom um pouco mais amistoso, Sim. né, com o nosso diretor do Banco Central. Sendo elogiado, né? Exato. Do Então Campos isso traz uma tranquilidade também para o mercado, que é muito sentimento. E a inflação, como eu falei, vem mais baixa do que esperado, mostra que ela vai provavelmente ficar dentro da meta. E aí a gente começa um movimento que A vocês gente dois fala podem... lá em janeiro que o Brasil era muito importante de ser visto essa questão fiscal, porque ela embasaria os próximos passos do Banco Central do Brasil, que por consequência ditam os próximos passos da economia e do mercado. A nossa inflação hoje, no índice que saiu terça-feira, ela volta para o intervalo dentro da meta, porque, conforme a gente falou aqui, fomos o primeiro país do mundo a começar essa briga, e significa que nós estamos conseguindo. É uma luta mais difícil, porque foi inflação de demanda e oferta ao mesmo tempo. Ó, isso quem fez foi o nosso Banco Central, né? Tem muita crítica feita errada em cima dele, né? No sentido do governo, mas quem começou essa corrida antes foi o próprio Banco Central. A independência é fundamental. Exato. Com A gente já fez um vídeo também sobre isso. com o principal banco central do mundo, o Fed, nos Estados Unidos, falando que essa inflação Era era passageira. temporária, que não precisava fazer nada. Pra gente ver um pouquinho da capacidade técnica do que a O gente Banco tem Central comandando. brasileiro bancou, falou, não, isso é um problema sério, eu preciso fazer alguma coisa antes, e fez. Então tá trazendo resultado, né? A gente Piora, tá sofrendo. a economia piora, é o remédio amargo que o Thiago citou. Isso foi feito, a inflação deu esse sinal de melhora, voltando para dentro da margem da meta, com a gasolina subindo 10% em março, 8 e pouco. Então, dizer se que- a coisa mais importante do índice, 30 e poucos por cento é energia, sobe 10 quase. Só que a inflação vem abaixo do esperado e dentro da meta, sinaliza de que o consumo tem diminuído, porque a economia Remédio amargo tá enfraqueceu, fazendo efeito, né? e talvez eu precise parar de tomar esse remédio. Perfeito. Eu possa parar, né? Eu posso parar de tomar esse Tem remédio. sentido positivo. É. E aí o alívio é inevitável. Principalmente num nível de preço que você comentou aqui, que é ridiculamente barato. A questão da gasolina, até lembrando, a gente teve no ano passado um corte de combustíveis, isso muito eleitoreiro, né? Lá em De imposto, julho, né? agosto. Ah, Corte do imposto dos combustíveis. CMS.
Foi provisório, então uma hora ia ter que voltar, como de fato voltou. Não voltou integral, teve ali um aumento de tributação de exportação, etc., muito criticado. Mas enfim, isso aí teve um aumento no preço dos combustíveis, isso é inflacionário. E aí veio ainda a inflação 0,71, a expectativa era 0,77, né, veio abaixo, em torno de uns 10% abaixo do que esperado, né? E aí agora, o que é o ponto mais importante em relação a gente entender se dá para cortar juros ou não? A questão da responsabilidade fiscal. Então, a primeira coisa que aconteceu assim que deu o resultado da eleição, muita crítica em teto de gastos. Esse teto de gastos é besteira, eu preciso investir, né? Eu preciso fazer investimentos. E o que é investimentos para esse governo? Gastos sociais, gastos com educação, gastos com saúde, que claro que são importantes. Aumento da máquina, né? A gente já falou sobre isso também, né? Que não é o segundo país que mais gasta no mundo, né? Das democracias. Então não é, o problema nunca foi gastar, mas enfim. Super importante. Teve um aumento dos ministérios. PEC, né? Tiramos 160 bi do teto em dezembro. A gente abre o ano com uma cautela absurda. Exato. E aí depois ficamos, entre aspas, sem uma regra, né? Porque o teto foi muito criticado, ele deixou muito claro que não ia seguir. Então a gente ficou um intervalo ali no limbo, sem uma regra fiscal, né? E aí agora, recente, mês de março, ficou aquele burburinho. Quando vai ser apresentado a proposta? Quando vai ser apresentado? Vai ser antes da viagem da China? Vai ser depois? E aí até acabou sendo adiada a viagem por conta de uma pneumonia do presidente. E aí foi apresentado. E o que foi a leitura ali? Qual que era a expectativa? Ia ser horrível. Qual que foi a realidade? Não ia vir nada, né? Foi ruim. E o ruim é melhor que o horrível. Então só isso já trouxe um alívio pro mercado. É melhor ter uma proposta, ter um projeto do Sinaliza, que não ter. Né? E uma coisa que deu para ver nesses 100 dias de governo é que eles não têm um suporte muito massivo do Congresso. Sim. Então talvez o mercado tenha uma expectativa. Claro que toda vez que a gente falou o mercado, eu tô falando da média de todas as pessoas que fazem parte dele. Uma expectativa de que esse texto do arcabouço fiscal entre no Congresso e vá sendo mudado lentamente. Porque ele vai mudar. Sim. O Congresso muda todo tipo de lei. Então ele vai mudar, talvez ele melhore. Talvez esse texto melhore ao ser pautado no Congresso e no Senado. Para daí para a assinatura do presidente. Perfeito. Cássio, eu acho muito bacana também a gente falar da questão do mercado, né? E a gente entra num tema que eu acho que vai ser o título do vídeo, que é bem relevante. É a questão que o mercado que às vezes é criticado, que a gente sempre fala também, é a economia. Não é o mercado financeiro em si. É como se fosse um ser vivo. Ele tem, é independente, ele é feito de otimismo, de pessimismo, de expectativa, de dados, de futuro, passado. Tudo isso é um conjunto de coisas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que isso trouxe um benefício pra gente, e hoje você olha, por exemplo, o que é a moeda, que a gente sempre fala aqui, que o dólar, o mundo é muito dolarizado, nossos custos dolarizados, a própria energia, né, que é o combustível, é dolarizado, a referência dele. E o dólar hoje está abaixo de R$5, depois de algum tempo ele está uma queda constante. Bateu 4,90 hoje. E por que isso? Porque o mercado decidiu que Não, porque realmente, com essa sinalização do fiscal menos pior do que o esperado... Terá um controle. Tem um controle. Com os juros caindo, então o que isso mostra? Para o investidor... do exterior, né? Que tem uma oportunidade aqui, que a Bolsa subiu nos últimos dias por ter uma entrada massiva de capital aqui dentro, né? E também para o investidor interno, ele começa a ver que esse cenário de juros alto por muito tempo talvez não se mantenha mais. E aí volta o investimento de empresa ser atrativo. Você ter dividendos, né? Você ter fundos imobiliários, enfim. Então é um pouco de tudo que faz com que a gente tenha uma alta da Bolsa, que foi essa semana, e também uma queda do dólar. Então, mostrar que a economia está retomando ali numa expectativa boa. O mesmo mercado que leva o dólar a 5,90 pode levar ele a 4,90. 4,50. A gente fala disso no vídeo inicial, da possibilidade do quanto que o Brasil pode sair ganhando esse ano, sendo uma ilha de investimento para o resto do mundo. Porque não tem muito mais o que fazer com o dinheiro de fundo soberano, por exemplo, lá fora. Sim. E as coisas vão melhorando, os sinais vão melhorando de que as coisas podem dar minimamente certa. O operador do mercado ele pode tomar decisões que beneficiam o Brasil. Podem aceitar menos juros nos seus investimentos, por isso que a curva começa a cair. Começa a entrar muito dólar por consequência dessa escolha de que eu vou investir no Brasil. O dólar começa a arrefecer, a inflação pode perder ainda mais força, porque a inflação é muito dolarizada. Sim. As coisas vão melhorando organicamente. Do mesmo jeito que elas pioram organicamente quando eu não tenho motivos de ser otimista. Acho que tudo isso leva a gente essa semana que a gente falou, começar a olhar o futuro, né?
a gente tem um pouco mais de clareza no que pode acontecer até o fim do ano. Sim, e a bolsa, como a gente já falou nesse vídeo mesmo, ela tá barata. Isso é um consenso. Então, às vezes, o cara pode ter um sentimento que, assim, agora vai começar a melhorar. Então, deixa eu entrar aqui nesse bonde, Nesse senão eu vou momento. perder. Quanto antes, melhor. Exato. E se de fato a taxa começar a cair por conta de um cenário de mais responsabilidade fiscal, atração de investimentos no mundo, lembrando que o mundo não tem muita opção de investimento. Índia tá super cara, Rússia esquece, nem existe mais. O BRICS, né? O famoso BRICS. Exato. O Brasil ele acaba se posicionando como uma das melhores Sim. alternativas, talvez nem por mérito dele, talvez por demérito dos outros, né? Então, se a gente for minimamente responsável, já pode atrair muito recurso e isso deve fazer a bolsa subir, se a gente consegue fazer. E a inflação brasileira, a gente tem um lado positivo que não é positivo para controle da inflação, que diferente da economia dos Estados Unidos, que é absurdamente forte, eles têm dificuldade de controlar a inflação porque eles têm muito dinheiro, eles consomem muito, as coisas têm um preço que são plausíveis de serem consumidas. Então o dinheiro deles também é corrigido. Quando a inflação sobe, eles passam a ganhar mais. Coisas que dificultam muito a luta contra a inflação. E o Brasil, infelizmente, juros para cima, uma crise como essa agora, ele afeta muito mais a vida nossa do que do americano. Perfeito. Então, automaticamente, a inflação pode ir sendo controlada gradualmente por falta de consumo devido a problemas financeiros e econômicos pelo país. Sim. Isso aconteceu na época da Dilma. A Dilma, quando ela sai, a inflação lá 10 e pouco em 2016, foi para 2,5 no primeiro ano do governo Temer. Não é porque a gestão maravilhosa e as coisas econômicas ali funcionaram em 6 meses. É porque o problema econômico foi tão sério que o consumo começou a diminuir ao ponto da inflação cair drasticamente. Pode ser isso que esteja acontecendo agora, o reflexo do juro alto fazendo efeito no dinheiro do brasileiro. Eu acho que né? Porque eu sempre faço exercício quando a gente faz os vídeos aqui de fazer o pessoal e sentir também o que a gente escuta. E realmente a gente, eu, por exemplo, tô segurando o gasto, tô tentando, né, olhar... É um momento muito diferente do que ele era em Conversando com as pessoas, a gente percebe Você isso. percebe, 2020, né? Troca de assim, na hora de colocar algo mais para longo prazo, a gente prefere o curto prazo, no sentido a gente investidor, né? Por mais Porque que tenha oportunidades, a pessoa fica com medo de saber se realmente o negócio dela vai continuar prosperando ou não, se o salário dela vai aumentar ou não. Então, tudo isso acaba, como você falou, é um ciclo, né? É orgânico. Então, e o que eu falei da questão do que a gente está olhando para o futuro é que isso sinaliza as coisas boas que aconteceram, acaba sinalizando um possível corte de juros já em agosto, né? Acho que a gente escuta muito, estuda muito sobre isso e possivelmente aí Acho que até traz dependendo dos próximos meses da inflação, né? Isso traz um alívio muito grande para a economia, né? Tanto a real aqui quanto na parte do investimento. esse avanço do arcabouço vai ser super importante para isso. Para a gente entender quando vai poder cortar juros. Né? Porque a inflação, pelo menos desse mês, já veio mais baixa. Esse mês que vem de novo vem mais baixo. Começa a ter uma sinalização Deve disso. vir, né? Já tem uma parcialzinha, eu acho que eu vi outro dia, tá? IPCA 15 vem... Saiu agora o IPCA do mês, deve ter aí 2 semanas. Semana que vem, final da semana que vem, o IPCA 15 tá aí. Já traz uma prévia pra gente. Então, se isso começa a acontecer, o que falta? Só ter uma regra fiscal crível, que, claro, nada foi aprovado, só foi apresentado. Mas se isso vai avançando, beleza, a gente pode ter uma queda já nesse ano. Deve ter, na verdade, né? Hoje a leitura do Focus, que é o boletim que a gente pega a média dos mercados, sendo bem simples a explicação, é que fecha o ano, se não me engano, 12,5, 12,75, ano que vem em 10. E aí, se a gente começa a ter um cenário mais otimista do que se tinha, essa expectativa também vai melhorando. Talvez fechar esse ano ali um pouco mais perto do 12,0, 11,5 do que do 12,70. Ano que vem, talvez 10 ou abaixo. 11,5 eu fui muito otimista. O cenário sentir muito seriamente, você precisa começar a cortar juro rápido também, igual foi a alta. Exato. 21, quantos anos subiu? 1 ano e meio de juros. E assim, a gente tá vendo que uma coisa que você falou que agora chamou atenção é que realmente o consumo diminuiu muito. No sentido do que, por exemplo, antigamente, se você fosse comprar um carro, você tinha filas de espera. Antigamente, que eu falo 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Sim. Você tinha fila de espera de vários dias para comprar o carro. Hoje começou a cair o preço de carro zero, que não é muito normal. As 3 maiores montadoras do país têm estoque recorde, sobrando. Fizeram férias, né? Carro usado subiu o preço, então para ver o tamanho da procura que tava, tanto dinheiro na economia, agora tá começando a cair. Então, assim, realmente o consumo diminuiu muito. Com juros mais altos, assim, você vê que realmente atrapalha muito a questão do consumo. E acho que, assim, o momento crucial é a questão do arcabouço. Eu acho que assim, o arcabouço em si não é ruim. Eu acho que a grande questão do mercado é conseguir cumprir ele.
De onde vai vir o dinheiro, da receita. Ele é muito lá, bom para ser Exato. simplesmente Isso. aquilo que passaram, né? Então, Não é um PDF de 11 páginas. Ali é um negócio muito mais complexo Sim. do que isso. Ele traz uma leitura que, assim, a regra anterior, você vinculava seu aumento de gastos à inflação. Agora você vincula o aumento de gastos ao aumento de receita. O que é receita para um governo? É imposto. Taxa. Então, esse é um ponto que preocupa um pouco a questão da arrecadação, como vai ser isso, né? Que já vem, né? Aí, claro que isso não afeta a economia local, mas a tributação das empresas chinesas já tá aí. Chegou. Sim. Aí acho que são 8 bilhões de arrecadação a Então mais. já é uma maneira que o governo está dizendo, então vou aumentar imposto aqui. Por isso que o que sair do Congresso, que daí é o correto, é a coisa mais importante, eu acho, para definir essa questão de juros daqui até o fim do ano. É assim, até uma coisa que eu posso ter uma opinião meio polêmica, que é bom a gente falar um pouquinho dentro dos vídeos. Depende eu não do que você vai falar. Não, mas é que eu acho que não é tão errado esse imposto em cima das empresas do exterior. Por quê? Acho que assim, é uma faca de... Não, eu acho injusto com as empresas brasileiras. Isso, só que eu acho... prefiro que o governo melhore a vida do empreendedor brasileiro do que... Só que, então, já que tributa todo mundo, Sim. é justo, pelo menos. Ou eu gostaria de uma melhora no setor de varejo local. Sim. Deixa você que tem uma fábrica aqui, dá o mesmo benefício que você tem, que o chinês tem. Tipo É um assim, benefício para pequenas e médias empresas, né? Isso seria muito melhor do que Não você só para o tributar. grande varejo, né? Porque daí você beneficia um concorrente que já não tem concorrente. Por exemplo, o que é a Shein? Por exemplo, a Shein e a Shopee, que vão ser as empresas mais afetadas, batiam de frente com quem? Com a Magazine Luiza, com... C&A. Enfim, desde varejo até vestuário. Mas isso não beneficia em nada. Assim, beneficia a economia no sentido de ter a coisa mais dentro de casa. Então, como injetar capital aqui dentro. Só que você também já está pegando uma classe que aqui dentro já não tinha mais competidor. Assim, é muito difícil, eu acho, que como varejo, você criar uma empresa, uma média, pequena empresa. Igual você falou, então beneficia mesmo as empresas aqui de dentro. Mas é que esse governo a gente sabe que não vai aliviar o mercado. Então, assim, esse que é o problema, mas a questão dos juros, do imposto em cima eu não acho tão errado por esse motivo. Para ser justo com o empresário que está aí tentando, tá tentando eu concordo. também. Isso aí. Só que a gente vê que essa decisão não é pro empresário que está aqui tentando, é pro empresário que está lá mexendo, que tem a influência no governo que esse empresário que realmente está tentando não tem. o principal problema é que... alguém que chama alguma coisa Luiz? Então. O principal problema é tipo assim, ó. Isso aí. Eu vou ter que cortar Exatamente. isso. O O principal problema é esse aqui, ó. Imagina, você tem 2 times de futebol. Tem o Brasil e tem a China. E aí os caras estão jogando, só que no campo da China é o gramado do Camp Nou. Bonitinho ali. No do Brasil é o estádio de várzea. Sim. Aí o que você vai fazer? Você vai melhorar a parte do Brasil? Vai Não, piorar. você vai lá e faz buraco no da China. Então agora os dois estão jogando a mesma regra. Só que os dois são numa regra ruim. Acho que esse é um paralelo. Acho que é perfeito. Acho que era melhor arrumar o gramado do Brasil e da concorrência. Você vai melhorar o emprego, se você melhorar a vida do empreendedor aqui. Você consegue melhorar um monte de coisa internamente, deixando o outro continuar com o serviço dele, mas ajuda o empresário aqui a igualar. E aí a gente mede de igual para igual, quem tem um negócio melhor. Às vezes a qualidade também é melhor do que um negócio feito aqui, do que um negócio feito em larga escala. Que é a questão que a gente sempre critica, né? Vou tomar uma decisão que é estrutural, que vai talvez demorar um pouco mais, só que vai resolver o problema de uma vez, ou vou tentar trazer alguma coisa rápida que vai, pelo menos essa reclamação que vinha acontecendo bastante, vai apaziguar agora. Por exemplo, essa questão do imposto sobre as empresas chinesas é muito mais factível do que sobre o petróleo. Sobre a exportação. Foi aquela exportação lá em... Né? Porque aí você tá, nesse caso do petróleo, você está atrapalhando as empresas brasileiras. Igual, por exemplo, a questão em cima das apostas esportivas. Talvez faça sentido. Né? No sentido assim, do negócio, vamos ter que... claro que quanto menos imposto a gente conseguir pagar é melhor. Todo investidor quer isso. Mas, por exemplo, se você tem alguns pontos da economia que precisa ter uma arrecadação maior, que é o nosso caso, infelizmente, que pegue os pontos que menos afetam a economia como um todo. Ou as pessoas como um todo. As pessoas, a população como um todo. Então, assim, apostas esportivas, eu acho que, por exemplo, quem aposta... geralmente aposta para ter ganhos elevados. Então, às vezes, o cara ganha 50% em uma aposta. Né? Assim, esse é o mercado. O cara que perde, enfim, mas eu tô querendo dizer o quê? Que o imposto sobre ele vai fazer muito menos mal do que o imposto sobre o petróleo para as empresas. O petróleo vai deixar de existir. Pelo menos desistir não, mas o uso dele vai cair o quê? Nos próximos 100 anos? 80%? 100 anos? Nos próximos 100 anos? Ah, sim, vai demorar. Vai cair 80%? Quanto antes o Brasil conseguir tirar isso do solo e do oceano e vender, é melhor. Exato, bom ponto. Então você tem que influenciar a venda do petróleo, não prejudicar dificultar, a venda do petróleo. Uma hora nós vamos talvez deixar de usar ele. Talvez.
Então- E outra, isso mostra, por exemplo, agora fazendo um gancho rápido, a Venezuela é o maior Exemplo. reservatório E de foi o petróleo do mesmo mundo imposto. e aconteceu por esse motivo. É. A quebra de lá foi basicamente por isso. Então, e hoje você ainda compra petróleo lá muito barato com todo mundo sem dinheiro para comer. E Dubai virou Dubai. Porque estão tirando, exportando o mais rápido possível, no melhor preço possível, para ser competitivo no planeta Terra. Então, o negócio é o que a gente fala desde o São começo. esses Gasta erros. no lugar certo e arrecada no lugar certo. É. Para a população. Porque sempre que você ajudar a sua população, a gente vai ter benefício no final das Consequência. contas. Consequência. Entendeu? É aquilo que a gente fala do arcabouço, que o governo, quando ele melhora as condições de vida e do mercado, ele diminui no curtíssimo prazo a arrecadação, só que o crescimento da economia faz com que ele passe a arrecadar mais Sim. que as pessoas, porque tudo está melhorando. Mas é isso que a gente tem nesses primeiros 100 dias, de que Perfeito. tá difícil de ter certeza disso. Tá difícil de saber exatamente para que lado o governo vai. Por isso que eu acho que a conclusão desse arcabouço vai selar esse esquerda e direita. É isso, e vamos acompanhar. Nesses próximos É o que 100, resta. depois mais 100. Acho que é legal a gente ver agora os pontos então que a gente está de olho. É realmente a inflação nos próximos meses. Continua Como o juros vai se comportar dentro do Brasil, né? E a renda como variável. consequência Mas da lá também, inflação. né? A inflação aqui nos É Estados tudo, Unidos, é. eu acho que é as coisas mais Andam importantes junto, para né? mercados daqui Exato. até Podia fazer dezembro. um vídeo novamente lá pelo mês 6 para ver como que essas coisas estão Andaram daqui até lá. daqui até lá para ver se realmente a gente tem já essa Acho que deve haver uma piora em alguma coisa na questão da guerra. Não sei se se ela vai afetar de novo cadeia de produção, essas coisas a gente tem que aguardar. Sim. Tem Mas também um aquecimento recente aí nas conversas, nas notícias, de um receio mais alto numa recessão. Né? Então, Na até economia por conta dos americana, né? bancos. Americano e acaba afetando. é, né? aí nós vamos todo mundo no mesmo. Então, isso é uma coisa também pra gente ficar de olho Ficar nesses de olho. próximos 3 meses, para entender até o próximo se isso fechamento. também pode colocar o Brasil num lugar melhor ainda, né? Assim, Pode. apesar de atrapalhar muito a questão dos Estados Unidos ter uma recessão, mas a gente acaba sendo o país que tá com a bola da vez, né? A gente já falou sobre isso, né? Já. A gente nós hoje, assim, não pode desperdiçar essa chance de novo, né? realmente, às vezes mesmo contra o fluxo não tem argumento, né? É Sim. aquela coisa. Então, assim, se você tem uma procura, algo que faça sentido, realmente quando vem muito capital, acaba subindo e acaba indo. É. Isso aí. Fora isso, a gente teve uma piora nos últimos 10 dias, semana passada, de uma leve tensão entre China e Taiwan, que a gente explica o contexto Sim. e o porquê no vídeo de história com o professor de geopolítica. É, cercado, ponto pra Mas gente é ver isso, isso né? tem que ficar no radar, acho que está controlado, está tudo bem por hora, Foi só um talvez exercício. foi um né? ensaio, talvez um ensaio, né? Não um exercício. É. E caso piore, caso isso a gente de fato vire um problema para o mundo, a gente vai trazer aqui a informação, Com certeza. mas como isso só vai afetar, alertando que a gente está a par, tentando ficar na par de tudo que está no radar aqui pode afetar os preços das nossas coisas aqui. É isso. E aí, nesse cenário, lembrando sempre, ninguém conhece o futuro, então é sempre importante ter prudência, diversificar, estar bem informado, procurar profissionais sérios, competentes, para sempre poder estar com os investimentos da melhor forma possível, né? Não fazer nada errado, porque daí você corre um risco de oportunidade, mas talvez fazer alguma coisa sem estar bem informado também não é o melhor caminho. Né? A gente também deixar aberto os comentários, né, do vídeo. Dentro do nosso Instagram tem o contato ali de cada um de nós. Fica à vontade, né? O pessoal que tá em casa, tá vendo, tá ouvindo, de mandar mensagem, perguntar, quiser Sim. marcar uma reunião, até um bate-papo aqui mesmo seria um prazer, né? Sim. Atender alguém que... conversar com alguém aqui que tem interesse nesse... Às vezes não entende muito, mas quer saber mais. Então, acho que estou à disposição. É isso aí. Nosso trabalho é simplificar esse mundo de investimentos que parece É bem que complexo. Muita Os coisa, assuntos, mas a gente... muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente mapeia, tudo bem que tudo que a gente falou no começo do ano é o que norteia esse vídeo agora, mas Isso me deixou muito feliz. Vou contar esse segredo para vocês. então a gente isso é um lado conversou, positivo, tá? né? A Sim. gente pelo menos tem uma visão, talvez por causa de tudo que a gente aprendeu, conforme o Guilherme falou, que vai melhorando com o passar do tempo. A gente conseguiu ter uma linha Estudamos de muito, né, raciocínio em janeiro que vem sendo seguida, só que para onde ela vai a gente não consegue saber. Com certeza. Só que conseguimos estar prontos, pelo menos, para tentar fechar todas as possibilidades, que é o que a gente faz com as carteiras dos nossos clientes. E a diversificação que o Thiago falou é muito importante por isso, né? Que a gente sempre está posicionado para momentos assim, Sim. mas se isso não acontecer, isso a gente também tem outras ferramentas que vão te proteger. É. Então Exato. esse é o nosso principal trabalho. É
Isso. E vamos agradecer. Né? É isso. Ficou bem longo o vídeo, eu acho, né? Mas Opa, mas... bastante assunto, não tinha nem como, né? Não... Isso foram 3 meses só, não é? Então, O fechamento anual vai ser 6 horas. De vídeo. imagina. Pessoal, agradecer a você que ficou até aqui. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Cássio, Guilherme também. Obrigado aí Valeu. pela discussão. E não esquece de deixar teu like, compartilhar com aquele amigo que você acha que pode se interessar. E fica aqui que daqui a pouco vai ter mais vídeo aí. A gente se vê até lá.